Olá a todos, como estão? Vamos falar sobre o empate na Colômbia contra o América de Cali. Um resultado que no final se revelou mais benéfico do que o previsto, considerando que o primeiro tempo foi bastante desafiador. A entrada de um jogador, em particular, fez a diferença e outro atleta teve uma atuação notável. Há outros pontos a destacar nesse jogo, então fiquem comigo. Quando vi a escalação, confesso que fiquei um pouco desanimado. Pensei, esse encontro promete ser complicado. Não é aceitável que o técnico esteja minimizando a importância da Copa Sul-Americana. Tenho certeza de que muitos torcedores compartilham desse sentimento. A Sul-Americana é significativa, mas parece que a atenção maior está voltada para o jogo contra um adversário no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Porém, não compartilho dessa perspectiva. A Sul-Americana representa uma ótima oportunidade para ganhar um título e títulos devem ser valorizados. Observem como um clube celebrou o título do Campeonato Paulista após um longo período sem conquistas. Ganhar a Sul-Americana traz várias vantagens, como a chance de disputar a Recopa e garantir a entrada direta na Libertadores na próxima temporada. É uma conquista ímpar, um momento que merece festa. Não se pode simplesmente desconsiderar essa competição. Compreendo que é preciso focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, mas sinceramente já mencionei que um clube pode ser um forte competidor no Campeonato Brasileiro. Não sei exatamente como isso se dará, se lutarão pelo título ou se manterão entre os melhores, mas acredito que tem potencial para isso. Reconheço que é um desafio manter todos os jogadores disponíveis em uma temporada cheia de jogos, mas vejo a Sul-Americana como uma grande oportunidade de conquistar um título. Existe a possibilidade de vencer o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil também, mas sejamos realistas, isso é mais complicado. Acredito que a Sul-Americana é crucial mesmo que a equipe já tenha sido eliminada da Libertadores. A Sul-Americana realmente representa a maior chance de conquista. É possível que a equipe vença o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, mas claramente isso é mais complicado. Embora a Sul-Americana seja um torneio importante, o time já foi eliminado da Libertadores, entrou na Sul-Americana e perdeu na sua estreia. Pensando sobre essa partida, tive a sensação de que a equipe precisava ir lá e buscar a vitória. No entanto, ao observar a escalação, percebi que isso seria bastante difícil, e de fato foi. Eu não esperava um desempenho tão abaixo das expectativas. O primeiro tempo foi decepcionante, tão ruim que faltam palavras para descrever. A equipe não funcionou taticamente e tecnicamente esteve muito aquém do que se esperava, errando passes e demonstrando falta de atenção em algumas jogadas. Um jogador que renovou seu contrato não tem mostrado um bom desempenho. Não é apenas uma questão de não conseguir mostrar seu potencial, mas sim de estar realmente desatento. A bola parece passar por ele, ele perde lances fáceis e comete erros em passes e lançamentos. A confiança parece ter se esvaído. Começou o ano de forma promissora, mas nos últimos jogos esse atleta que era titular esteve entre os piores em campo. Outro jogador também teve uma atuação lamentável. E nem é necessário mencionar a dupla de zaga que foi realmente problemática. Os defensores apresentaram um rendimento muito inferior ao esperado. Um deles em particular parecia perdido em campo, mesmo tendo sido elogiado antes por seu desenvolvimento técnico. Ele se destacou em relação aos outros zagueiros, pois o parceiro não estava em boa forma, e outro simplesmente não se destacou. Um defensor que voltou de lesão acabou sendo a melhor opção, mesmo que não o veja como a solução ideal. Ele é sem dúvida superior aos demais. A parceria, que deveria ser a menos problemática, se mostrou insuficiente. Ao observar partidas como essa, fica claro a fragilidade do sistema defensivo. Uma alternativa foi escolhida destacando-se em relação às demais, resultando em uma parceria, pois realmente se mostrava a menos desfavorável. Ao observar esse tipo de partida junto a outros jogadores, surgem questionamentos. O que ocorreu? Um jogador que errou em uma cobrança de pênalti passou despercebido sendo jovem, o que facilitou essa decisão. Assim, o clube deve ponderar com cuidado sobre seus defensores, pois, mais uma vez, a atuação do atleta foi além de insatisfatória. Na defesa, a situação estava comprometida. No primeiro tempo, o oponente poderia ter aproveitado melhor enquanto a equipe não teve oportunidades claras.
Um jogador se esforçou, tentou jogadas diretas, fez tentativas de pivô e passes, mas outros comprometeram o setor ofensivo. A articulação no meio-campo estava ausente e outro atleta ficou no banco, dificultando ainda mais. A formação contava com 3 jogadores de contenção e não havia quem pudesse fazer essa articulação. O time entrou em campo com uma postura defensiva, visando não perder por uma margem considerável e muito menos vencer, o que não ocorreu. Ao observar, pensei, estamos sendo tratados como desinformados assistindo a este jogo com a televisão ligada? Pois é evidente não só pela escolha do técnico, mas também pelos jogadores que o clube não almeja essa competição e não pretende vencer esta partida. Isso ficou claro para mim. Contudo, persiste a noção de que é um clube gigantesco e tradicional. O time suportou a pressão e em algum momento teve uma chance clara de gol, que era questão de tempo para ocorrer novamente devido a um erro defensivo, culminando em um chute forte no canto do goleiro que foi impossível de defender. Acredito que o goleiro fez boas intervenções e estava cumprindo seu papel. Assim começou o segundo tempo, e o técnico não alterou a equipe após um primeiro tempo tão insatisfatório, onde você se perguntava como isso era possível. Um potente chute no canto do goleiro foi indefensável. Acredito que ele até fez boas intervenções demonstrando empenho. Então o segundo tempo teve início e o técnico não fez ajustes na equipe. Após um primeiro tempo tão fraco, um período que evidenciava que não havia muito a ser aproveitado naquela partida. Contudo, não houve modificações. Nos primeiros minutos, os adversários conseguiram marcar. O segundo gol chegou rapidamente e o placar já mostrava 2-0 para eles logo no começo do segundo tempo. A sorte do goleiro foi a única coisa que se destacou positivamente ao disputar uma bola, já que um jogador em posição de impedimento acabou interferindo na jogada, resultando na anulação do gol. Essa foi a sorte do time. A partir desse ponto, o técnico finalmente percebeu a necessidade de mudar a situação do jogo. Ele olhou para o banco e viu algumas opções, especialmente um atleta que estava em boa forma. Decidiu manter um jogador que estava se saindo bem na partida e fez algumas alterações. Retirou alguns jogadores e colocou outros mais avançados. Essa mudança alterou completamente a dinâmica do jogo. Um novo jogador atuou pelo lado direito e começou a criar todas as oportunidades de ataque. Ele fez um passe que resultou em um cabeceio que o goleiro defendeu de maneira espetacular, que poderia ter se transformado em gol. Além disso, ele fez outras jogadas que resultaram em boas oportunidades, incluindo uma em que outro atleta cruzou. Dominou a bola e acabou perdendo uma chance que passou muito perto da trave. Apesar das oportunidades desperdiçadas, gostei do desempenho dele. Acredito que mereça mais tempo em campo para ganhar ritmo, pois é um atleta que sempre entrou nos minutos finais e nunca teve a chance de jogar mais. Nesta ocasião, teve um pouco mais de tempo e já conseguimos notar que estava engajado no jogo, ao contrário de outros que pareciam desinteressados. Ele continuou realizando essas jogadas. Nos instantes finais ficou claro que não houve uma sequência favorável e desta vez não foi diferente. Ele teve um pouco mais de tempo em campo e percebeu-se que realmente fez a diferença, mostrando-se envolvido na partida, ao contrário de outros que pareciam desinteressados. Realizou 2 jogadas significativas e mais uma vez Carrilho se conectou com Mateuzinho. É importante ressaltar a atitude de Mateuzinho, que teve a ousadia de avançar e ocupar espaços tabelando com Héctor Hernandes. Este, por sua vez, ofereceu uma assistência primorosa e Mateuzinho, com um chute de pé esquerdo, contou com um desvio para igualar o marcador. Foi apenas aos 35 minutos do segundo tempo, quando um dos times já dominava a partida após as substituições que o América de Cali exausto viu o Corinthians empatar. Trata-se de um time forte que impressiona, pois sinceramente aqueles foram talvez os piores 45 minutos que assisti recentemente desse time, e considerando os jogos que tenho acompanhado, realmente foi algo insatisfatório, sem qualquer produção significativa. Isso me leva a acreditar que se o Corinthians tivesse se esforçado um pouco mais e jogado com seus titulares sem tantos desfalques, poderia ter saído com a vitória. Essa situação também levanta a expectativa para o próximo confronto,
onde um dos times enfrentará o América de Cali na Neoquímica Arena, podendo almejar um resultado positivo diferente da derrota para o Huracan na estreia que também teve a ressaca do título paulista como pano de fundo. O fato é que o América de Cali, que já havia vencido na estreia, agora acumula 4 pontos, enquanto o Corinthians possui apenas 1. O Huracan, que já conta com 3 pontos conquistados contra o Corinthians, enfrentará o Racing. Se vencer, irá a 6 pontos, complicando ainda mais a classificação do Corinthians. Assim, será necessário conquistar pontos fora de casa, vencendo o Huracan e assegurando vitórias nos jogos em casa. Não haverá outra alternativa. Mais uma vez, o Corinthians se verá obrigado a enfrentar um grande desafio para conseguir a classificação na Sul-Americana, buscando avançar diretamente para as oitavas de final, ou ao menos garantir o segundo lugar para disputar um playoff com os terceiros colocados da Libertadores na tentativa de alcançar uma vaga nas oitavas. A Sul-Americana ainda representa uma boa oportunidade. Um time enfrentará um grande desafio para obter a classificação na Sul-Americana, visando avançar diretamente para as oitavas de final, ou pelo menos assegurar o segundo lugar para poder disputar um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores, com o intuito de alcançar as oitavas. A Sul-Americana continua sendo uma boa chance, pois oferece prestígio internacional e um calendário além da possibilidade de conquistar um título relevante. Contudo, está claro que o técnico prioriza o Campeonato Brasileiro, talvez por ser um derby. Entretanto, se fosse um jogo contra outro adversário no final de semana, talvez adotasse a mesma abordagem, pois concordo que a gestão física é fundamental. É verdade que alguns jogadores não estão machucados, mas precisam de preservação devido aos impactos que sofreram recentemente. No entanto, optou por deixar algumas opções no banco que poderiam ter feito mais diferença no primeiro tempo, resultando em uma atuação abaixo das expectativas que poderia ter sido melhor mesmo com os jogadores disponíveis em campo. Um atleta não está rendendo bem enquanto outro já apresentou performances mais destacadas. Reconhecemos a qualidade de alguns jogadores, mas o fato é que muitos atletas foram para o banco e não conseguiram fazer a diferença. O resultado, portanto, reflete essa realidade. O que se observou foi um desempenho superior ao esperado de um jogador que já teve um histórico negativo contra o Corinthians, e no desfecho da partida, o time passou por um sufoco, conseguindo apenas um empate. Além disso, foram realizadas mudanças que alteraram o rumo do jogo e um jogador se destacou. A equipe voltou a apresentar falhas defensivas sérias e não compreendo quais são as intenções do técnico, pois ao enfrentar um adversário, é evidente que ele tinha suas dificuldades. Tentar ser racional é crucial, mas a escalação apresentada parecia uma verdadeira confusão tática e não havia como isso ter sucesso. Os jogadores também não colaboraram, o que me leva a concluir que isso poderia ter sido a formação apresentada em campo hoje. Revelou-se uma verdadeira confusão tática, quase uma completa desordem. A possibilidade de sucesso era remota e a atuação dos jogadores não ajudou em nada. Essa situação pode ter origem em um discurso que se tornou bem claro após a partida, onde foi enfatizado que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. É compreensível a apreensão, visto que o grupo lutou para evitar o rebaixamento na temporada anterior e não quer passar por isso novamente, especialmente tão cedo na segunda rodada, ao mesmo tempo em que tem uma competição internacional em andamento. Em relação ao elenco, se o time não apresenta um bom conjunto, considerando a folha de pagamento, é importante lembrar que outros clubes também têm suas virtudes. Não aceito essa justificativa, pois desistir da competição internacional não é uma postura correta. Vejo isso como uma oportunidade e reconheço que há desfalques e que a carga física é intensa, mas a escolha de escalar um time que mais parecia um conjunto de reservas foi desrespeitosa tanto para a competição quanto para os torcedores. Senti-me um tolo assistindo a partida, pensando que os jogadores não estavam se esforçando, como se estivessem apenas passeando enquanto eu assistia a tudo. No segundo tempo, decidiu-se utilizar a qualidade disponível, mas isso não se harmonizou com a estratégia que estava em prática.
Se o time não queria vencer a partida e alguns jogadores não estavam em sintonia, ao menos conseguiram um empate como o que ocorreu na Colômbia. Um ponto que, se me perguntassem antes do jogo, eu diria que é insuficiente, o ideal seria conquistar a vitória. Contudo, considerando o que aconteceu durante a partida, talvez seja hora de comemorar, começando por um jogador que frequentemente se disponibiliza para integrar a equipe. Na entrevista mais recente, ele reiterou sua vontade de jogar nesta equipe, especialmente após a perda de um irmão que integrava uma torcida organizada e que seguiu um caminho diferente na vida. Na última declaração, ele se ofereceu para o time novamente e expressou que seu sonho é fazer parte da equipe, em homenagem ao irmão que sempre quis ser jogador. Ele deseja realizar esse sonho em memória ao irmão que infelizmente já faleceu? Com 34 anos, ele possui um contrato com o clube até junho de 2027. O time não tem intenção de investir na contratação desse atleta que está vinculado a um contrato? O que foi relatado é que ele não é um jogador que agrada muito à equipe que possui outros planos para a defesa. Ouvi até algumas críticas sobre seu desempenho e a contratação não estaria completamente descartada caso ele estivesse livre no mercado, pois poderia ser uma opção, mas o clube não vai contatar a equipe turca para tentar trazê-lo. Portanto, é bastante improvável que esse zagueiro, revelado por um grande clube brasileiro e com passagens por times renomados, seja contratado. Ele já teve um bom tempo de atuação no futebol europeu, mas no momento não é de interesse do time? Se ele se tornar um agente livre, a situação poderá mudar, mas não está na prioridade para a defesa. Colocar um jovem na equipe atual para disputar uma temporada pode resultar em muitos gols sofridos e acabaremos criticando sua performance. O que quero que se compreenda é que ele é um bom jogador. Mas o aspecto mais crucial ainda são aqueles que fazem a diferença no ataque, pois ficou evidente que o time foi ineficaz no setor ofensivo no primeiro tempo. Peço desculpas, mas um dos jogadores não está em condições de atuar na equipe. Pode ter dado um passe bonito ou um cabeceio, mas não é o atleta que a equipe realmente necessita. Um elenco mais robusto é fundamental, com jogadores que possam contribuir para a busca por mais títulos na temporada de 2025. Assim, o time empata em um cenário complicado. Um atleta pode ter realizado um passe com a calcanhar ou uma cabeçada, mas isso não é suficiente para afirmar que ele é o jogador ideal para a agremiação. O time necessita de um elenco forte com jogadores que realmente venham a trazer contribuições significativas para que haja uma disputa por mais conquistas na temporada de 2025. O Corinthians conseguiu empatar na etapa complementar, o que traz uma importante lição: ainda faltam opções ao grupo. Apesar de o empate ser um resultado considerado positivo, a mensagem é clara se a intenção é alcançar algo maior, se o clube deseja ser campeão em alguma competição além. Do estadual será imprescindível fazer novas contratações. A janela de transferências do meio do ano será fundamental para definir até onde a equipe poderá ir no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, caso ainda esteja competindo. Assim como a janela anterior foi crucial para evitar um rebaixamento, essa nova fase poderá indicar se o time conseguirá conquistar algo a mais. Para isso é necessário que o elenco tenha no mínimo 3 novos jogadores, um defensor, um meio-campista e um atacante. Na verdade, seriam necessários 4 reforços, incluindo um segundo atacante e um lateral direito, totalizando 5. Se um atleta for vendido para o futebol europeu, já seriam 6, e se outro sair, seriam 7. Portanto, é vital que haja contratações. Vale destacar que a imagem de um jogador está sendo utilizada para atrair outros atletas de destaque, principalmente aqueles que atuam na Europa. A influência desse atleta já foi aproveitada em diálogos com jogadores que despertam interesse. Este atleta é extremamente relevante para a equipe em campo, e sua importância se estende para fora de campo, tornando-se ainda mais significativa ao longo do ano. O clube não hesitará em solicitar que esse jogador faça uma ligação ou use sua influência, caso necessário, para auxiliar na contratação de novos talentos. No momento, a presença desse atleta já está ajudando o clube a atrair outros nomes de peso. Estabelecer conexões e utilizar influências é essencial, e o time já está aplicando essa estratégia para atrair outros jogadores de destaque. O jogo de ontem foi bastante decepcionante, principalmente na primeira metade.
No entanto, após a substituição de um jogador e a movimentação de outro, a performance melhorou um pouco. Contudo, esse time reserva ainda carece de reforços que não atende às expectativas. Embora algumas opiniões possam divergir, o desempenho de um atleta foi aceitável com uma cabeçada no gol e um bom passe. Embora ele realmente precisasse de mais participação na partida, o time apresentou evolução no segundo tempo, mas pequenos. Detalhes faltaram para garantir a vitória. Se a equipe titular tivesse jogado o resultado, poderia ter sido diferente. Mudando de assunto, há interesse em um atleta que se tornou alvo de uma agremiação de grande porte que está disposta a pagar a multa rescisória em torno de 15 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais em cotação atual. No entanto, há concorrência de outros clubes que já apresentaram propostas. Esse atleta e seus colegas estão sendo bastante visados e quem sabe na janela do meio do ano ele possa deixar seu atual clube. Esperar-se que a diretoria não permita a saída desse jogador, pois a intenção é preservar a força do time para lutar por títulos, seja em competições de copas ou no Campeonato Brasileiro. A confiança em relação ao clube como candidato ao título do Campeonato Brasileiro ou de alguma Copa permanece como uma questão em aberto. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A calmaria no vestiário corintiano parece ter sido interrompida por um novo e surpreendente capítulo. Fontes próximas ao clube revelam que o atual treinador, Ramon Dias, estaria envolvido em uma crise interna que coloca em xeque a permanência do zagueiro André Ramalho. O jogador, que desde sua chegada ao Corinthians em 2024 vem conquistando a confiança da torcida, pode estar a um passo de deixar o clube. Mas o que teria motivado uma ruptura tão repentina entre o técnico e um dos destaques da última temporada? André Ramalho, que se firmou como titular no sistema defensivo do Timão, parecia ser uma das peças-chave no projeto de Dias. No entanto, rumores indicam que, após uma série de desentendimentos táticos e comportamentais, o treinador argentino teria perdido a paciência com o jogador. A pressão de manter o Corinthians competitivo nas principais competições, somada à busca incessante por resultados imediatos, pode ter pesado na decisão de Dias, que estaria considerando alternativas para a defesa sem a presença do zagueiro. A situação de Ramalho ganhou contornos ainda mais dramáticos após o empate contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, um jogo crucial onde a tensão era palpável. Embora a equipe tenha conquistado o título estadual, o clima nos bastidores não foi de celebração, mas de questionamentos. O defensor, que teve destaque em momentos decisivos da temporada, como no gol contra o Juventude na Copa do Brasil, agora se vê em uma encruzilhada profissional. Sua relação com o comandante parece ter se deteriorado de forma irreversível. Especulações sobre um possível afastamento de Ramalho começaram a ganhar força nos corredores do CT Joaquim Grava, onde os bastidores são frequentemente palco de negociações e reviravoltas. A incerteza sobre seu futuro no clube gera um clima de apreensão, principalmente entre os torcedores que ainda se lembram do impacto positivo do zagueiro em momentos decisivos. Sua saída, se confirmada, seria um golpe significativo para a defesa corintiana, que ainda busca se firmar como uma das mais sólidas do futebol brasileiro. A novela ainda está longe de chegar ao fim, mas a situação de André Ramalho no Corinthians se torna cada vez mais insustentável. A pressão sobre Ramon Dias aumenta, enquanto o zagueiro se vê entre a cruz e a espada, com o futuro incerto e os olhos atentos de outros clubes interessados. O que parecia ser uma história de sucesso em sua primeira temporada no Timão pode estar se encaminhando para um fim abrupto e a torcida corintiana só pode aguardar os próximos capítulos dessa trama repleta de reviravoltas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!